Olha, acho que a coisa mais fácil do mundo é meter o pau no Palmeiras hoje. E acho que vocês verão muita gente ao longo da sexta-feira metendo o pau no Palmeiras. Eu acho que tinha um contexto muito poderoso nesse jogo. O Palmeiras ganhou a ida por 4-0. Assim, querer que esse time hoje, que já tinha, no meu ponto de vista, mais titulares do que deveria... ou que... 8, nas minhas contas, 8 titulares. Era um time Tinha titular. mais titular que o Universitário do Peru. Que o Fossati desencanou do jogo. Exato. Eu não entendi por que o Abel usou, talvez para testar, ele testou bastante, né? 3 zagueiros, o jogo inteiro, Felipe Anderson e Giai como alas, ó a escalação aí, ó. Gustavo Gomes, Murilo e Micael, mesmo, o Bruno Fux estava no banco. Mesmo com tantos problemas recentes de lesão, né? O Giai e o Felipe Anderson foram efetivamente alas, né? Ele está procurando encontrar o time, talvez só isso possa justificar o Abel ter colocado os titulares numa partida como a de hoje. Agora, querer que esses caras comam a bola, sabe? Tudo bem, cedeu muitas chances, se tivesse que ter um vencedor, seria o Universitário, entra um pouco na dinâmica do respeito pelo torcedor que foi ao estádio, mas eu consigo entender. No meio da maratona, Sim. que todo mundo vive, você finalmente tem um joguinho de folga, assim, sabe? Um joguinho que, beleza, não preciso comer a grama artificial em cada lance. Eu acho natural o relaxamento. Eu acho que o torcedor do Palmeiras que não tivesse esperando isso, ou se equivocou, ou deveria ter ficado em casa, na verdade. Muitos palmeirenses reclamaram, a gente está vendo a escalação, para mim só Alan, Felipe Anderson e Micael não são titulares desse 11 palestrino, né? Mas então, a história do Micael Vamos ver, né? Sim, mas pela bola que jogou hoje, pelo menos pelas cornetas que eu estava ouvindo de alguns jornalistas palmeirenses, não sei se está pronto para ser titular do time do Palmeiras. Engraçado que os 2 primeiros jogos dele eu só ouvi elogios. Força física, personalidade, depois parece que parou de agradar pelo menos parte da Verde Press e também dos palmeirenses, torcedores de fato, nas redes sociais. Aníbal ou Emiliano Martins é uma dúvida, né? O Aníbal, a priori, é o titular, depois da besteira que fez contra o Corinthians. Já jogaram até juntos, né? Mas eu acho que o Aníbal foi tão criticado, né? Depois daquela besteira no jogo contra o Corinthians, citada por você, expulsão muito cedo, que eu não consigo isolar o Martínez aí. Mas o Alan é um jogador que eu acho que mais cedo ou mais tarde vai ser titular nesse time do Palmeiras. Pode ser. O Evangelista ficou no banco, né? Entrou no segundo tempo. O Kelvin, que é recém-contratado, entrou no lugar do Giai, o Piquerez teve seus minutos ali no lugar do Felipe Anderson. Muitas críticas pelo esquema de 3 zagueiros não ter sido desfeito durante o jogo. Aparentemente, quando ele ia desfazer, o Vitor Roque sentiu cãibras. Mas isso já era bem finalzinho do jogo também. 36, né? Talvez ele estivesse guardando ali uma substituição para exatamente isso, caso alguém sentisse alguma coisa. Mas, sinceramente, se eu fosse palmeirense, eu ficaria mais chateado de ver tantos titulares do que pelo jogo apresentado. E acho até, Tomás, que nessas situações, a gente está vendo as chances, né? Alguma bola na trave do Alan no fim do primeiro tempo, que foi um cabeceio ali, né? Uma bola que bate no travessão, na verdade. Eu acho que quando você coloca time em reserva, principalmente jovens da base, e o Abel fez muito isso. O Abel foi lançando esses jogadores, o Estevão, antes teve aquele outro, Giovani, né? Sim, foi vendido. O Estevão, o Abel foi fazendo isso justamente em jogos como esse, em jogos pouco transcendentais do Campeonato Brasileiro, da Libertadores. Ele poderia ter feito. A gente está vendo aí uma linha do tempo bastante generosa para o Palmeiras, na minha avaliação, porque o Universitário, para mim, foi muito melhor no primeiro tempo. E a gente destacou só a chance perigosa com o Churinho aos 25. Teve e o gol anulado, anulado do Conte, que se tivesse sido validado, para mim, ok. Exato. Eu concordo com você, porque assim, o cara chuta, tem um jogador do Universitário na linha da bola, ele agacha, a bola passa. Agora, ele não está atrapalhando o Everton, porque o Everton está do lado dele. E o Everton mergulha para defender. E não consegue defender, óbvio, porque foi um baita de um tirambaço. Eu não gosto desse impedimento. Não acho que seja um crime, tá? Porque, de fato... Acho que qualquer interpretação é válida. Ninguém pode garantir que o cara ali na frente do Everton não tenha freado em alguns milésimos de segundo a reação dele. Pode ser, mas ele não iria defender.
e a visão da bola não é tapada em nenhum momento pelo jogador da equipe peruana. Mas, enfim, tivemos a chance perigosa do Gustavo Gomes, Murilo de cabeça aos 19 minutos e a bola na trave do Alan, aí sim do Alan aos 47 do primeiro tempo. No segundo tempo, a chance perigosa do Vélez para a equipe peruana logo de início. Vitor Roque aos 30 minutos, confesso que esse lance eu não vi. Depois Valera aos 41 e o Flaco Lopes quase abre o placar já nos acréscimos, mas termina 0-0. O Palmeiras não é mais 100% na competição. Agora são 8 jogos, uma baita campanha, 7 vitórias e um empate. Mesmo com várias chances criadas pelo Universitário, o Palmeiras teve 66% de posse de bola, 10 finalizações contra 19 da equipe peruana. 7 defesas do Everton no jogo. Exatamente. Uma finalização correta só do Palmeiras de 10 tentadas, nenhuma grande chance, segundo a aferição do SofaScore. 10-4 de escanteios para o Universitário, 533 passes do Palmeiras contra apenas 267 do Universitário. E aí o destaque da partida, você citou aí, 7 defesas do Everton, nota 8.3, 3 defesas em chutes dentro da área, 100% das bolas que foram para o gol ele defendeu. A porcentagem aí de gols evitados? A porcentagem da projeção, né? Do expected goals ali. Vai. Passes certos deu 22, acertou 22 de 27. Passes longos são mais difíceis, acertou 2 de 7. A gente sempre precisa lembrar que o Universitário, que não ganha de um time brasileiro desde 2010, diga-se, 12 derrotas e agora 2 empates no período. O Universitário é um time grande, importante, campeão do Apertura no Peru. Está disputando o título esse ano. Tem um jogo agora no final de semana contra o Aliança Lima. Por isso até que poupou jogadores hoje. Então, é importante para o Universitário dar uma resposta para a sua enorme torcida. O Universitário tem um estádio maior do que o do Palmeiras. Tem um estádio para 80 mil pessoas. Então, assim, é um time grande e que precisa dar uma resposta para a sua torcida. Acho que deu. Sim. Acho que o Universitário foi muito prejudicado no jogo de ida pelo gol do Palmeiras logo no começo, pelo pênalti idiota feito em cima do Vitor Roque, que desencadeou uma série de eventos no jogo que fizeram com que o melhor time ganhasse por 4-0. Então ele precisava dar uma resposta de dignidade. E deu. Poderia até ter vencido no Allianz, mas conseguiu um empate honroso para se despedir da Libertadores. Aliás... Estamos vendo uma informação importante na tela, hein? Alviverde enfrenta o River Plate nas quartas. O River ganhou nos pênaltis. O River acaba de bater por 3-1 nas penalidades. O Libertad depois de sofrer um bocado no segundo tempo. Uma pressão incrível do time paraguaio que jogou com um homem a mais desde a expulsão do Galopo. No começo do segundo tempo, né, Júlio? Exato. Começo do segundo tempo o Galopo é expulso. O River abre o placar, né? Sofre o empate. Tinha sido empate no Paraguai. 0-0. Ainda bem que não existe regra do gol fora, né, pro River, né? Senão o River estava fora. Seria o River isso. Seria o River. Para o River. E aí, no segundo tempo, o Libertad teve algumas chances, Tomás, assim, deu uma certa amassada no River ali nos minutos finais. Torcida do River com o trombone na mão, né? Ali esperando o final do jogo. E aí o River passou nos pênaltis. E aí, Tomás, é óbvio que é pior pro Palmeiras, né? É lógico que é pior. Porque, assim... o River está uma porcaria. Tudo bem, mas é o River. O Corinthians também está uma porcaria e eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Então, quando você fala de times tão gigantescos, de camisas tão pesadas, é lógico que é perigoso. Por mais que os argentinos estejam sendo fregueses dos times brasileiros ultimamente, você até deu uma estatística ontem, né? 13-2, né? 15-3. 15-3 nas últimas 18, eliminatórias, né? É muita coisa. O River, que aliás sempre apanhou dos brasileiros e ultimamente, mais recentemente, que equilibrou um pouco as coisas. O Boca, ao contrário, sempre foi um algoz dos brasileiros e mais recentemente apanha de qualquer um. Então, você enfrentar o Libertad no Defensores del Chaco semi-vazio, por melhor que seja o time, e enfrentar o River com 85 mil pessoas no Monumental de Núñez, é outra coisa, né? Vamos lembrar que foi a semifinal ali que acho que manteve o Abel no Palmeiras. Sim. Né? Que ele chegou, ninguém sabia quem era, não era nada, nenhuma Coca-Cola, e chega lá aquela semifinal contra o River da Libertadores 2020 e em 2021 já, né? Ou ainda era fim de 2020? Não, já era 2021. Acho que já era, claro, pela Libertadores. Libertadores. Sem dúvida, foi 2021. E o Palmeiras ganha de 3-0 lá no Monumental de Núñez, depois perde 2-0 no Allianz, mas consegue passar. E eu acho que a tendência da eliminatória é a mesma, é o Palmeiras conseguir ganhar lá na Argentina, porque o Palmeiras é muito forte fora de casa. Para o River,
acho que a chave vai ser sobreviver em casa, assim, mesmo que empatar com o Palmeiras, sabe? Vir para cá com vida, porque no Allianz o Palmeiras não está muito bem, não. Lembrando que aquela estatística que a gente imaginava, né, com a classificação do River, 8 times campeões de Libertadores nas quartas de final. É a primeira vez na história que isso acontece. Ah, é? Sempre tem um newbie? Sempre tem um time que nunca ganhou. Essa é a primeira vez que só campeões entre os 8 classificados às quartas de final. E a LDU que furou a história que a gente tinha falado, né? Do lado direito da chave, 3 argentinos contra o Flamengo, do outro lado seriam 3 brasileiros contra o River, mas não são 3 brasileiros, a LDU furou a história. E que eu acho que é um pouco, não é um pouco o desenho do futebol de seleções na América do Sul? É. A Argentina melhor, né? 4 times, o Brasil atrás, 3 times, e o Equador sempre lá, né? Exato. O Equador, hoje em dia, no concordo plenamente. seleções está sempre chegando. Meu diretor, ou Captain, my Captain, aspas de quem? Do jogo do Palmeiras? Rapidinho, quem decide em casa aí, ó? São Paulo decide em casa contra a LDU. Palmeiras decide em casa contra o River. Então teremos 2 jogos em São Paulo na mesma semana, né? O Racing decide em casa contra o Vélez. E o Estudiantes decide em casa contra o Flamengo. Como Palmeiras, Flamengo e São Paulo passaram, imagino que as escolhas das televisões serão as mesmas. Então, provavelmente São Paulo na terça, Flamengo na quarta e Palmeiras na quinta de novo? Ou será que muda a preferência? Na quarta, Palmeiras e River. Não sei. Tem, né? Tem a questão Flamengo, Brasil todo, né? Pode ser a escolha da platinada. Sei lá, Júlio. Vamos aguardar. Eles que escolham, não somos nós mesmos, né? Tá certo. Vamos às aspas de 2 personagens da vitória, do empate do Palmeiras de hoje, né? Primeiro, o zagueirão Murilo. A gente já está acostumado com a questão dos 3 zagueiros, né? Ele se refere a isso. O professor sempre varia e estamos sempre preparados para o que ele decidir. Graças a Deus fizemos mais uma boa atuação sem tomar gol, que é sempre o nosso objetivo. E conquistamos a classificação de novo. Agora, vamos para as quartas de final. São 13 quartas de final do Palmeiras? Acho que sim. Igualando o São Paulo. Não, ele passa o São Paulo. Então é 14 contra... Se o São Paulo tem 13, o Palmeiras tem 14. Tem uma a mais? Tem uma a mais. O São Paulo igualou o Palmeiras terça e o Palmeiras volta a ser o brasileiro com mais quartas de final. Só River e Boca tem mais classificações. Achei essa estatística interessante. Pensei, é porque antigamente não tinha quartas de final. Se tivesse antigamente quartas de final, aí Peñarol, Nacional provavelmente teriam mais quartas de final. Né? Mas o River e o Boca são as únicas equipes que têm mais quartas de final, mais classificações do que o Palmeiras para as quartas de final. Fizemos uma grande vantagem lá, diz Flaco Lopes. E mesmo com o empate, conseguimos a classificação. Agora, independentemente do que vem pela frente, somos uma equipe que muda bastante. Quase todo jogo tem alteração. Às vezes, isso dificulta alguns jogos, mas vamos continuar trabalhando para estar preparados para o que vier. Tem o Everton também, o goleirão, que acho que se o Palmeiras ganhasse hoje, ele se tornaria o jogador com mais vitórias na história da Libertadores. Acho que o Palmeiras vem fazendo isso em todas as posições, investindo para construir uma equipe cada vez mais vencedora. Sobre o Carlos Miguel, né? Que é o grande objetivo, exatamente. Todo jogador é bem-vindo. O Carlos Miguel, tenho certeza, foi muito bem recebido e vai nos ajudar também. Vamos competir como sempre fazemos, porque o futebol é isso. É importante ter essa competição interna que faz cada um elevar o seu nível e mostrar todos os dias que é capaz de vestir essa camisa. Não me parece da boca para fora, eu acho que é isso aí mesmo. E acho que até o final do ano o Everton será titular, a não ser que ele entre numa fase terrível. Eu acho que o Everton vai continuar sendo titular por um tempo aí. Você acha que só até o final do ano? Não acho que o Carlos Miguel será titular em fevereiro, março, abril do ano que vem. Não tenho essa sensação, Júlio. Mas a questão é, eu acho que em algum momento, quando o Everton começar a falhar ou oscilar, como ele já oscilou muitas vezes. O Everton me lembra muito Cássio no Corinthians. Ele é um goleiro espetacular na história do Palmeiras, mas é um goleiro que falha com uma certa regularidade. Às vezes essas falhas vêm na sequência. Eu acho que a partir desse momento, quer dizer, a partir de agora, quando o Everton tiver uma fase mais ou menos, vai se pensar no Carlos Miguel. Com o Marcelo Lomba, eu acho que nunca se pensou. Não. Vai tirar o Everton para o Marcelo Lomba ser o novo titular do Palmeiras. Então isso pode acontecer o mês que vem, pode acontecer no final de 2026, pode nunca acontecer. O Abel pode inventar o ano que vem do Carlos Miguel jogar a Copa do Brasil. Pode acontecer. Por exemplo. Pode uma coisa acontecer. que o europeu faz muito, né? Eu acho que o Carlos Miguel é um goleiro extraordinário. Eu também acho muito fora da curva. Muito fora da curva. Porque, pro tamanho dele, as defesas que ele faz... Agilidade. Chão, exato. É muito difícil um goleiro Os poucos jogos que ele fez como titular do Corinthians ali, na saída do Cássio, antes dele sair, que foi, na minha opinião, usei esse termo na época e continuo achando que foi uma sacanagem com o Corinthians. Para sorte do Corinthians, achou o Hugo Souza. Poderia não ter achado, poderia estar com o Donelli aí até agora, entendeu? Olha quanto tempo que o São Paulo demorou para encontrar o Rafael, né?
não é fácil você encontrar um goleiro assim de garantias. O Corinthians encontrou. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas poderia não ter encontrado. Não ter encontrado. Acho que foi uma sacanagem do Carlos Miguel. Mas naquele curto período, ele fez jogos inacreditáveis. Um da Copa do Brasil contra o América de Natal. Foi uma coisa de louco, assim. 5, 6 defesas. Claro, a gente precisa ver o Carlos Miguel jogar 40 partidas. Precisa ver a consistência, né? Às vezes o cara é muito espetacular. E depois, mesmo o Hugo, né? O Hugo é muito espetacular, mas aí quando você assiste toda semana, você vai falando, mas tá saindo do gol. Tem algumas esquisitices ali, né? Não sei qual que pode ser o ponto fraco do Carlos Miguel, mas no pouco, como é que chama? Recorte. Na amostragem, o recorte foi muito boa.